Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje nós falaremos sobre mais um diálogo platônico, sobre a Apologia de Sócrates, talvez um dos diálogos mais famosos de Platão. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a você que, caso ainda não esteja inscrito, que se inscreva no nosso canal, que curta nossos vídeos, acione as notificações e nos acompanhe aqui no YouTube. Esse vídeo faz parte de uma série de outros que eu pretendo fazer sobre os diálogos platônicos, né? Na verdade, sobre os principais diálogos platônicos e suas propostas, né? Visto que a obra de Platão ela é extensa, ela engloba 35 diálogos, 10 cartas e ainda supostas outras obras apócrifas, né, que circulam por aí, mas dentro daquela nossa perspectiva de produzir vídeos mais curtos, mais objetivos, para tornar o conteúdo menos maçante. Eu estou aqui com o meu volume, que faz parte da coleção dos Pensadores, da editora Nova Cultural, uma edição de 1999. É um livro de capa dura, de excelente qualidade, que traz no seu conjunto não apenas a Apologia de Sócrates, mas também o Tifron, Criton e Fédon. E é uma tradução do Enrico Corvisieri. A Apologia de Sócrates é uma obra bastante compacta, com a folha desse tamanho, né? Nessa diagramação que eu mostro para vocês aqui. A fonte é um pouco pequena, mas é possível você lê-lo numa tarde, ou numa manhã, ou numa noite, como queira, uma leitura bastante tranquila e rápida. A Apologia de Sócrates nada mais é do que o seu discurso de autodefesa, que Sócrates faz perante a Assembleia e perante os magistrados que vão julgá-lo, né? E na ocasião vão sentenciá-lo à morte. A denúncia ela tem 3 acusadores, ela possui um acusador principal, que é Meleto, um escritor, e Licon, um orador, e nós temos Ânito, que é um rico comerciante ateniense. E eu vou ler para vocês aqui a acusação. A seguinte acusação escreve e jura Meleto, filho de Meleto, do povoado de Piteu, contra Sócrates, filho de Sofrônisco, do povoado de Alópice. Sócrates é culpado de não aceitar os deuses que são reconhecidos pelo Estado, de introduzir novos cultos e também é culpado de corromper a juventude. Pena, morte. Então Sócrates, ele inicia o seu monólogo, né, o seu discurso, sua autodefesa, pedindo desculpas e pedindo paciência aos cidadãos, porque ele, aos seus 70 anos de idade, ele nunca compareceu à corte, né, ao tribunal, de maneira que não conhece aquela linguagem, né, que geralmente é praticada ali. Nisso existe já uma crítica inicial àqueles que dominam o ambiente, né, dos tribunais e da vida pública ateniense. Em geral são os sofistas, né, que eram, na verdade, uma espécie de intelectuais de aluguéis que tinham como objetivo instruir outros cidadãos e discursar apenas para convencer, né? Não tinham um compromisso com a verdade. Sócrates, por sua vez, ele vai dizer que todos os seus argumentos eles serão fulcrados, né? Sustentados apenas na verdade. E que essas acusações, elas são recentes, mas na verdade elas são uma espécie de ecos e ressentimentos de acusações passadas, principalmente acusações que diziam que Sócrates especulava sobre coisas divinas pelas ruas de Atenas. Sócrates já convida algum cidadão que esteja ali na audiência, né, participando da assembleia, assistindo ao seu julgamento, que se algum deles tivesse visto Sócrates no decorrer de todas essas décadas que ele permaneceu perambulando, né, pela cidade, filosofando e dialogando com as pessoas, o tivessem visto especulando sobre questões divinas, que se manifestassem ali. Sócrates admite que ao longo da sua vida, de fato, ele adquiriu alguma sabedoria, mas uma sabedoria humana, diferente da sabedoria divina. E ele cita o episódio do oráculo de Delfos, onde o seu amigo Querofonte foi até o oráculo e perguntou à sacerdotisa, né, se havia alguém mais sábio do que Sócrates. Então ela responde que não. E isso intriga muito Sócrates, de maneira que ele saiu fazendo pesquisas
junto a políticos, a artistas, a poetas, a cidadãos de maneira geral, sobre a sua sabedoria, e que durante essa pesquisa, que nada mais era do que diálogo, que ele travava com as pessoas, e na sua forma muito específica, né, dialética, maiêutica, ele muitas vezes ele trazia à luz a ignorância que estava atrás de pedantismos, e que muitas vezes resultava na desqualificação do interlocutor, porque ele era desmascarado. E, em razão disso, criou-se um ressentimento muito grande em relação a Sócrates, que ele atribui à origem dessas denúncias. E depois dessa investigação, dessas conversas, Sócrates chega à conclusão que o melhor era permanecer como ele era, acreditando que a verdadeira sabedoria era saber que não era possível se saber tudo. Tem aquela frase, né? Só sei que nada sei. Na verdade, é um resumo desse pensamento. É evidente que Sócrates sabia alguma coisa e sabia que ele sabia alguma coisa. Mas ele sabia também que o conhecimento era infinito, que a partir de novas conversas, de novos diálogos, de novas propostas, né? Do choque dessas propostas, do mecanismo dialético, era possível chegar a novas conclusões, né? E a partir de então produzir-se mais conhecimento. O segundo ponto da defesa de Sócrates é sobre a acusação que ele corrompe a juventude, e nesse ponto vai ocorrer uma interação entre Sócrates e o seu principal acusador, Meleto. Sócrates vai partir do ponto que Meleto ele não tem ideia do que seja educação, logo ele não sabe conceituar o que seria a corrupção, o desvio, de maneira que Meleto não tem condições nem de acusá-lo, né, de semelhante coisa. Sócrates, então, passa a fazer uma série de inquirições a Meleto sobre essa questão da educação e da corrupção, e Meleto tenta respondê-las e acaba por cair em contradição, e apenas consegue dizer que educação torna os jovens melhores, mas não sabe dizer o que necessariamente torna os jovens melhores, de maneira que, se não sabe o que os torna melhores, também não pode dizer o que os torna piores ou que os corrompe. Nós temos aqui uma terceira parte da defesa de Sócrates, que ele vai contrapor as acusações. Primeiro, que ele era ateu, que ele não reconhecia os deuses oficiais, os deuses do Estado, e segundo, que ele estava tentando introduzir novos cultos, novos deuses, com entidades demoníacas. E ele usa a contradição que existe na própria acusação para estruturar sua defesa, considerando que, se ele, em princípio, era acusado como ateu, como não reconhecer os deuses, ele não poderia propor novos deuses, mesmo que esses deuses seriam manifestações demoníacas, visto que deuses e demônios eles têm a mesma essência, a mesma natureza, a mesma origem, digamos assim. E reforçou o argumento que já dito anterior, que a sua sabedoria, o seu objeto de observação e raciocínio é apenas a sabedoria humana, que ele não especula sobre questões divinas. E assim que ele encerra a sua autodefesa, na verdade, que ele apresenta esses três argumentos, contrapondo as três questões principais que compõem sua acusação, Sócrates ele vai fazer uma espécie de exortação, né, uma espécie de consideração final. E ele diz que enquanto lhe restar forças e ânimos, ele vai filosofar e ele vai estimular as pessoas a fazerem o mesmo. E que o objetivo dessa existência nada mais é do que o enriquecimento do espírito, do que a reflexão, do autoexame da sua própria vida, do autoconhecimento, do aprimoramento da alma e do fortalecimento da virtude. Sócrates diz não temer a morte, que nunca a temeu, e que o único medo que ele teve na vida foi de cometer injustiças e crueldades. Sócrates ainda faz uma consideração interessante, ele aponta na plateia vários amigos que foram seus discípulos, que hoje são adultos, e diz que se ele tivesse corrompido, de fato jovem, esses jovens depois de adultos e depois de homens conscientes, eles não seguiriam, né? Não seriam mais seus amigos, seus parceiros, e hoje todos eles estão ali o apoiando, não apenas eles, mas também
todas as suas famílias, e nesse ponto ele aponta lá Platão, Críton, Apolodoro, Adimanto, suas esposas, filhos, todos ali estão assistindo ao julgamento de Sócrates. E Sócrates diz que ele não levou nenhum dos seus familiares, ele era casado, tinha filhos, porque ele não queria despertar nos juízes nenhum sentimento de piedade. Ele queria apenas um julgamento justo, como merecia todo cidadão ateniense. Tem uma votação e Sócrates é condenado, e após o resultado da condenação, ele diz que ficou surpreso porque teve uma diferença tão pequena de votos, se ele era realmente culpado, e se essas acusações eram tão gritantes, ele deveria ter sido, então, condenado por uma maioria expressiva, esmagadora dos votos. E ele já sabia desse resultado, né? Ele já previa esse resultado, e que, na verdade, isso ocorreu, a sua condenação ocorreu porque ele não se retratou, ele não se humilhou, ele não abriu mão da sua dignidade, e não optou pelo seu exílio, né, pelo seu ostracismo. E que o resultado foi justo porque ele foi condenado à morte e os seus acusadores foram condenados à vergonha. E aqui a gente encerra essa parte do resumo do julgamento de Sócrates com a leitura da sua última fala, né, do seu trecho final, que é: bem, é chegada a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor destino, se eu ou se vós, é segredo para todos, exceto para a divindade. Encerrada a nossa análise da apologia, nós vamos fazer agora algumas pequenas considerações. A primeira é que existe uma discussão sobre se esse discurso apresentado por Sócrates foi de fato, literalmente apresentado por ele, ou se são apenas fragmentos que Platão conseguiu captar do discurso de Sócrates, né? Considerando que nós já sabemos que Sócrates em si, ele não acreditava muito na escrita, ele acreditava na oralidade, de maneira que ele não deixou nenhum dos seus ensinamentos escritos, né? Sócrates não escreveu livro nem tratado algum, mas enfim, por último, se apenas o entendimento de Platão sobre o que foi dito ali, né? Por Sócrates no julgamento, o que não tem a menor importância que, na verdade, o que a gente deve considerar realmente é que no texto estão evidenciadas de maneira sólida, principalmente a questão moral, né, descrita por Sócrates, onde nós temos, eu acredito que, a inauguração do estudo da filosofia moral, onde Sócrates ele morre por uma questão de imperativo de consciência. Ou seja, ele morre pelas questões que ele acredita. Ele poderia ter se humilhado, ele poderia ter escolhido o ostracismo, ele poderia ter tido uma pena mais branda, mas ele preferiu enfrentar um destino mais duro em nome dos seus princípios. Outras questões evidentes da filosofia socrática são a importância de uma vida examinada, que uma vida não examinada, não refletida, né? Que uma vida não dedicada ao cultivo da verdade e da virtude é uma vida que não merece ser vivida. E Sócrates deixa isso bem claro na sua conclusão, quando ele diz que depois de todas as suas investigações, de todas as atribulações que ele passou, inclusive dessas acusações apresentadas em seu julgamento, ele decide que enquanto ele tiver forças, ele vai continuar a examinar sua própria vida, a filosofar e estimular que as outras pessoas filosofem também. E é evidente que existem algumas questões políticas que devem ser apontadas no julgamento de Sócrates. O primeiro é um ressentimento que existe por parte dos seus acusadores. Apesar da denúncia formal ter sido impetrada por Mileto e de ter Lincoln como apoiador, Ânito é considerado o acusador principal, ele que estava por trás do processo, porque o seu filho era um seguidor de Sócrates, né? Ele tinha um relacionamento com Sócrates, o que causava um mal-estar terrível em Ânito, que era um cidadão muito influente, era de família muito rica,
Inclusive, ele tinha sido general durante a Guerra do Peloponeso. E, de certa maneira, ele queria se livrar, se ver livre de Sócrates, também considerando que nós estamos no ano de 399, né, foi o ano da acusação, e que no ano de 404, apenas 5 anos antes, havia findado a Guerra do Peloponeso, e a democracia ateniense ela tinha dado lugar ao governo dos 30 tiranos. E um desses tiranos, Crisias, considerado um dos tiranos mais severos, ele tinha sido discípulo de Sócrates. Então isso soa também como uma espécie de retaliação política. E a morte injusta de Sócrates, o seu julgamento corrompido, a falta da verdade, as hipocrisias, as articulações políticas que tiveram de trás por tudo isso, vão impactar profundamente Platão e outros discípulos, né? E Platão vai ser um severo crítico da democracia, inclusive vai propor, né, um dos seus diálogos mais famosos, eu acho que é o mais famoso, que é a República, uma forma de governo completamente diferente. Então, pessoal, nós encerramos por aqui, espero que tenham gostado. Nosso objetivo foi fazer um vídeo bastante conciso e objetivo sobre o tema. Espero que nos vejamos novamente em outras conversas sobre os diálogos platônicos. E antes de encerrar, eu peço mais uma vez que nos sigam aqui no YouTube, que ativem as notificações, curtam nossos vídeos e acompanhem o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima.